Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos nesse sábado de feriado prolongado, né? Nós estamos aqui firme e forte no nosso programa de sábado, no nosso projeto Iniciação. Boa noite, professor. Boa noite, Gilberto Catira. Boa noite, Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos e amigos que estão presentes aqui para nos seguir neste encontro Projeto Iniciação. Todo sábado, às 20 para as 9, né? 8h40, temos o nosso encontro aqui, né? Este encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base, sempre duas, hein? Os ensinamentos de Helena Petrovna Blavatsky, através de seus muitos livros que ele escreveu, e os ensinamentos do professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Então, são os dois fundamentos principais, né? É claro que a gente também aborda os ensinamentos dos grandes mestres e instrutores da humanidade através dos tempos, né? Muito bem. O objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação, né, informações e valores importantes para essa finalidade. A outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI e início da era de Aquários. Então, nós queremos dizer que para fazer o caminho, desenvolver o projeto de iniciação, é necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática. Então, nós sugerimos que a pessoa ela vai escolher uma escola iniciática, nós sugerimos a Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada pelo nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza. Como é que a pessoa pode fazer para entrar em contato com a eubiose? É muito simples. Entra no Google, lá no busca do Google, digita lá Sociedade Brasileira de Eubiose, vai aparecer o site da Eubiose. E lá no site vai ter a indicação de todos os departamentos existentes no Brasil e no exterior. Então a pessoa entra em contato, é só entrar em contato com um departamento e fazer o seu contato inicial. Ele vai saber qual é o caminho para fazer esse contato inicial com um departamento. Claro que a pessoa deve escolher um departamento da sua cidade ou próximo à sua cidade, né? E tem também o ensino à distância, o EAD, tem essa possibilidade também, ensino à distância. Então, isso aí é uma dica, então, para aqueles... o grau inicial da eubiose é o grau peregrino. Isso são o primeiro grau, o grau peregrino, depois tem mais 4 graus, totalizando 5. Depois de 5 graus, a pessoa pode automaticamente a uma passagem para o que chamamos de série interna. Então, ela pode, então, fazer parte da eubiose, pode participar de ritualísticas, de encontros, de reuniões públicas ou internas, e mais do que nunca, ela pode ler as revelações do nosso augusto mestre professor Henrique José de Souza. Isso é o mais importante de tudo, ele pode ler as revelações. Muito bem? Então, vamos continuar aqui o nosso trabalho, né? Na base de estudos de Helena Blavatsky e do professor Henrique José de Souza. Vamos continuando dentro desse aspecto que nós vemos, que é justamente a antropogênese. Então, inicialmente, nós queremos fazer aqui, como a gente vai focando pontos importantes da base do ensino da teosofia e da eubiose, né? É claro que a gente vai lançando os conhecimentos básicos, gerais, né? E a pessoa que entra, por exemplo, na eubiose, ela pode desenvolver esse estudo mais profundamente, né? Através das aulas, da leitura das revelações, ela pode se aprofundar nesses conhecimentos, que é um conhecimento cósmico, inesgotável, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria aqui de, inicialmente, falar a respeito é sobre o tetragramaton, para iniciar nossa conversa de hoje. O tetragramaton.
O nome de Deus composto por 4 letras, tetragramaton, seu título grego. Tais 4 letras são em hebraico Iod, Ré, Val, Ré. Então, são 4 letras do tetragrama, que é o nome do Jeová, né? Iod, Ré, Val, Ré. Ou em nossas minúsculas, IHVH. É isso. Sua verdadeira pronúncia antiga é agora desconhecida. Os judeus sinceros consideravam este nome demasiadamente sagrado para ser protegido. E ao ser lido nas escrituras sagradas, era substituído por Adonai, que significa Senhor. Então, lá naquele tempo da antiga Israel, né, não se podia falar esse nome Jeová. E no lugar dele falava-se Adonai. Era o costume da época, né, na cultura hebraica. Né? Na Cabala, o I é associado com Shormar, o H com Biná, o V com Tiferet e o H final com Malkut, ou seja, uma ligação direta com a Cabala. Né? Em geral, os cristãos chamam de IHVH de Jeová e muitos sábios modernos, versados em estudos bíblicos, escrevem Yahvé. Na doutrina secreta, o nome Jeová está associado ao Sefirah Binah. Apenas, porém, essa atribuição não é reconhecida pela Escola Rosa Cruz de cabalistas, nem por Matters, um autor, né, que fez uma tradução da Cabala. Então, certas autoridades cabalistas relacionaram Binah apenas com IHVH, porém unicamente no que se refere ao Jeová do judaísmo esotérico. O IHVH da Cabala tem somente uma leve semelhança com o Deus do Antigo Testamento. A Cabala, de um autor chamado Tinor, não é autoridade alguma para os cabalistas orientais. Porém, é bem sabido que, ao escrever sua Cabala de Nudata, seguiu mais os manuscritos modernos dos antigos caldeus, e é também sabido que aqueles manuscritos e documentos do Zohar, que são classificados como antigos, mencionam, e até alguns usam a vogal hebraica ou pontos massoréticos. Isto, por si só, tornaria espúrios esses pretensos livros zoáricos, porque não há vestígios diretos do sistema. Antes do século X da nossa era, nem mais remoto vestígio dele antes do sétimo século. Né? Muito bem. Agora, nós devemos dizer aqui, pelos nossos estudos, né, da antropogênese, que Jeová realmente consta de 4 letras e está significando diretamente com os 4 dias da criação. Na verdade, Jeová, são 4 letras, porque nós estamos no quarto sistema evolutivo. Estamos no 4º sistema evolutivo e vamos passar para o 5º sistema evolutivo. Né? Então, no Antigo Testamento, foi escrito, né, que a Terra foi criada em 7 dias. Né? Então, são 7 estágios da criação, que corresponde com os 7 dias de Brahma, né, da antiga Índia. Né? Então, isso significa que Jeová significa os 4 dias iniciais da criação. Nós estamos no 4º dia da criação. E estamos entrando já no 5º dia da criação. Isso aí se refere justamente ao mito do Jardim do Éden, né? O Jardim do Éden, onde estava lá a Eva e o Adão, né? Vivendo no Jardim do Éden, quando as escrituras dizem que passou o Jeová por lá, né? E proibiu que a Eva comesse os frutos da árvore do conhecimento que existia no centro do paraíso. Mas depois Jeová foi embora e apareceu uma serpente. A serpente significa o símbolo do conhecimento. E essa serpente é uma projeção do 5º Senhor, né? Através da sua projeção, né? Lúcifer. Então, Lúcifer foi e falou com a Eva. Ele disse, não, você pode comer daquele fruto que não vai ter problema. Você vai ter vida eterna e vai ter conhecimento. E a Eva realmente seguiu essa indicação de Lúcifer, né? E isso na Escritura não fala que é Lúcifer, somente no conhecimento iniciático que é dado
esse detalhe, né? Então, ela seguiu essa indicação de Lúcifer, colheu fruto, né? E não é uma maçã. Na Bíblia não fala que é maçã, é um fruto, né? Colheu o fruto, ofereceu para Adão, comeram, e depois, quando Jeová voltou, ele percebeu que eles tinham comido o fruto, né? Aí foi então que Jeová expulsou os dois do paraíso, né? Então, na verdade, o Jeová é o quarto dia da criação, quatro sistemas evolutivos, e Lúcifer ali significa o germe que estava sendo lançado do quinto sistema evolutivo, a quinta coisa, ou a quinta dimensão. É isso? Então, o Jeová significa as 4 dimensões anteriores, né? E o Lúcifer significa o início da quinta dimensão, é o que nós estamos vivendo hoje, né? Então, hoje, o planeta Terra está vivendo justamente a vibração de 3 dimensões específicas: a terceira dimensão, a quarta dimensão e a quinta dimensão. Nós estamos transitando da quarta para a quinta dimensão, ou seja, do quarto sistema evolutivo para o quinto sistema evolutivo. Isso aí está sendo muito comentado na internet atualmente. Esse comentário está sendo bastante difundido, né? Que a Terra está sendo promovida a um estágio superior vibracional, né? A Terra está deixando de ser um planeta de expiação para ser um planeta de regeneração. Na verdade, se nós considerarmos no sentido evolutivo evolutivo da cosmogênese e antropogênese, nós vemos que a Terra, todos nós que vivemos hoje uma consciência humana, viemos da Lua. Um terceiro sistema evolutivo, uma terceira cadeia evolutiva. Do quarto sistema, a terceira cadeia evolutiva. E passamos para uma quarta cadeia evolutiva, que é justamente a Terra. E estamos desenvolvendo essa quarta cadeia e com um pé já direto na quinta cadeia. Não é isso? Justamente uma quinta dimensão. É por isso que o nosso mestre nos indicou o ano 3005, e é o motivo do nome que foi dado, né, ao nosso canal do YouTube, né? Canal Conexão 3005. Nosso mestre, o professor Henrique Jair de Souza, indica o ano 3005 como um ano muito importante no processo evolutivo da humanidade, em que a humanidade deverá chegar a começar um trabalho, chegará a um ponto, a quinta raça-mãe ariana deverá atingir um estágio evolutivo bem determinado, como um caminho aberto para uma nova civilização. Então, 3005 é indicado pelo nosso mestre como o início de uma nova civilização. É claro que nós devemos dizer, então, que nós estamos... A terceira dimensão, vamos explicitar, a terceira dimensão corresponde ao passado, à Lua. A quinta dimensão corresponde ao futuro. A quinta dimensão é o futuro. Então, a Terra, na verdade, desenvolve 3 trabalhos. Trabalhar a terceira dimensão, a quarta dimensão e a quinta dimensão. São 3 trabalhos muito importantes. Só que agora está havendo um afunilamento com essa progressão da Terra para um novo estágio evolutivo vibratório. Então, vai haver necessariamente uma separação entre a terceira dimensão e a quarta dimensão. Quer dizer, tudo aquilo que ficar preso na vibração da terceira dimensão não participará do projeto evolutivo subsequente da Terra. Ficará na Terra todas as consciências que estiverem vibrando ou começando a vibrar com a quinta dimensão, um quinto estágio evolutivo, que corresponde justamente a uma conexão direta com a Mãe Divina, o segundo trono. E a quarta dimensão, que está entre a terceira e a quinta dimensão, vai sofrer um processo de triagem. Vai haver um processo já está havendo um processo de triagem, né? Então, a terceira e a quinta dimensão vão se afastando um do outro, né? E a quarta dimensão vai se esticando e vai sofrendo um processo de triagem. Tudo que estiver na terceira dimensão vai para a terceira dimensão, definitivamente. E da quarta dimensão. E tudo aquilo que estiver afinado com a quinta dimensão,
as consciências vão para a quinta dimensão, para o início de uma nova civilização. Então, esse é um projeto de seleção que está acontecendo na Terra e que coincide justamente com aquilo que Jesus Cristo nos ensinou como o fim dos tempos, como o início dos novos tempos. Fim dos tempos, uma linguagem evangélica, né? Do Evangelho conforme Jesus, mas também significando o início de novos tempos, conforme a HPB falou, e também mais explicitamente ainda o professor Henrique José de Souza. Então, isso é algo muito importante a ser entendido por todos, esse momento importante que nós estamos passando, né? no momento evolutivo que a Terra, nesse momento evolutivo em que a Terra está vivendo. Né? É um momento muito importante para a humanidade. Nunca a humanidade passou por um estágio tão importante no seu processo evolutivo. Tanto que o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, antes de sair da face da Terra, ele deixou determinado que a era de Aquários, ou seja, a era de Maitreya começaria justamente no ano 2005. Inicialmente começou. A era de Maitreya começou no ano 2005 e vai se estendendo até o ano 2005, a ponto de do surgimento de uma nova civilização. Ele nos diz até que Agartha, dos mundos internos, virá para a face da Terra. E mais importante ainda é dizer que o Brasil é a pátria do Avatar Maitreya. Veja bem, professor Henrique José de Souza, o Brasil é a pátria do Avatar Maitreya. É o berço da nova civilização. Isso é muito importante. Patrimônio da Ordem de Cristo. Então, veja a importância que o Brasil tem nesse processo todo. Né? É claro que, veja bem, isso é muito importante aquilo que eu vou falar. O que eu vou falar, não. O que o nosso mestre, professor Henrique José de Souza, deixou em suas revelações. Quem trabalhar contra o Brasil, trabalha contra a humanidade. Eu vou repetir. Quem estiver trabalhando contra o Brasil, está trabalhando contra a humanidade, está trabalhando contra a evolução do planeta Terra. E quem estiver trabalhando a favor do Brasil, no seu processo evolutivo, está trabalhando pela humanidade e pela evolução, pelo processo evolutivo do planeta Terra. Então, veja bem a responsabilidade que isso ocasiona. É claro que, não sou eu que falo, o nosso mestre deixou ensinado isso. E aqueles que não estiverem afinados com a nova civilização não ficam mais na Terra. É o momento da separação do joio e do trigo. Então, o que vai acontecer? Aqueles que estiverem numa terceira dimensão, quer dizer, uma atitude animal de comportamento, uma atitude animal base de comportamento, será tirado da Terra e enviado para globos obscuros, para parte dos degradados da Terra, exilados da Terra. Né? Assim como houve exilados de Capela, né, em tempos muito antigos, também na Terra já está ocorrendo, né, essa separação do joio e do trigo. Aqueles que não tiverem sintonizados com uma nova civilização, a quinta dimensão, ficará incorporada à terceira dimensão e será enviado para globos obscuros. E a quarta dimensão passa por essa seleção. É isso? Aqueles que estiverem ligados à terceira dimensão passam para a terceira dimensão e vão para planetas primitivos. E aquele que estiver na quarta dimensão com afinidade com a quinta dimensão passará, evidentemente, para um novo estágio evolutivo. É um processo do sistema solar, porque a Terra, veja bem, olha só que importante o que significa, né? Aqui no nosso sistema solar, estamos falando de antropogênese, o planeta Terra é o único planeta que possibilita a existência da vida orgânica. A vida que nem a nossa, no corpo físico denso, só é possível no planeta Terra. Em outros planetas não é possível. Não há condições para o surgimento de vida orgânica, tanto vegetal como animal e assim por diante. Então, o planeta Terra realmente é um planeta importantíssimo no sistema solar, no sistema evolutivo do sistema solar. Então, esta promoção da Terra para um nível superior e vibracional é um acontecimento extraordinário para a Terra
e coincide com os ensinamentos deixados pelos grandes mestres, né? HPB falava disso, o nosso mestre deixou bem claro essa situação, e o nosso excelso mestre Jesus o Cristo deixou bem claro através das suas previsões, através do fim dos tempos, e realmente, falando mais abertamente, o início de uma nova era. O início de uma nova era. Né? Então, esse é o ponto inicial que nós queremos abordar. São questões muito importantes. Falamos de maneira sintética, mas aqueles que entrarem no caminho do estudo da teosofia, da eubiose, poderão se aplicar e se aprofundar mais nesses estudos, que são extraordinários. Muito bem. Vamos agora, como estamos falando dessa questão vibracional, né? Dessa seleção vibracional, nós queremos aqui abordar um assunto que é abordado por HPB, nos seus ensinamentos, que é justamente, ela chama da tolerância. Tolerância. Que é muito importante, então, esse entendimento. A tolerância. Então, vamos ver aqui. Lemos no Dhammapada, que é um escrito muito importante, né, do budismo. Se um homem, seja ou não instruído, se considera tão superior a ponto de desprezar os demais, assemelha-se a um cego que porta uma luz. Cego, como é, ilumina os outros. Então, é muito importante, então, todo ser humano respeitar os seus semelhantes. Ou melhor, mais profundamente, mais claramente, amar seus semelhantes. Né? A grande lei universal, deixada por Jesus o Cristo, e isso o nosso mestre nos deixou bem claro, é o amor e o perdão. São os dois fundamentos necessários para essa quinta dimensão. Quem viver nessa quinta dimensão, tiver capacitado, deve levar a sério isso, né? O amor e o perdão. Então, o HPB fala da tolerância. Respeite as religiões dos demais e mantenha-se fiéis à sua, diz o budismo. Olha só. Porém, fora dessa religião, todas as demais são intolerantes. Na verdade, a característica da religião, geralmente no mundo, é a intolerância, né? A intolerância religiosa é muito característico no planeta Terra, né? O cristianismo eclesiástico, considerando como demônios a todos os deuses de outras religiões, quer condenar à perdição eterna toda pessoa que não for cristã. É claro que isso aí não tem sentido, né? Não é a questão de dizer somente salvará aquele que é cristão. Claro que não é verdade isso, né? Tem gente que nunca ouviu falar de Jesus o Cristo e vai ser salvo, ou seja, vai participar da nova geração, apesar de nunca ter ouvido falar do Cristo, né? O que é importante é justamente o seu comportamento, o seu autoconhecimento. Isso é importante, né? O Abade Martini, conforme o HPB, ele cita esse estudioso, né? Falando da raridade do sentimento da tolerância entre os cristãos de hoje, HPB falando hoje no século XIX, é isso, quando ela escreveu esses dados, mas isso se atribui aos dias de hoje, né? Também se aplica aos dias de hoje. Atribui isso à estreiteza do espírito, por um lado, e ao esquecimento dos direitos de justiça, por outro. Em todos os casos, uma falta de conhecimento exato e puro do verdadeiro espírito do cristianismo. Quer dizer, na verdade, o desconhecimento do cristianismo, do ensinamento do Cristo e dos grandes mestres, leva o ser humano a não ter uma noção exata da justiça. E a gente sabe que a justiça humana ela falha justamente por motivo de não entender. É isso? Os canais de comunicação, por não entender esses conhecimentos superiores. Tanto que existe uma justiça perfeita? Sim, existe. A justiça cósmica é justa e perfeita. A justiça cósmica é justa e perfeita. E o futuro da justiça humana é tornar-se cada vez mais próximo, através de um quinto estado de consciência, uma quinta dimensão. A justiça humana é tornar-se, inevitavelmente, pela evolução do conhecimento humano, tornar-se cada vez mais próximo da lei universal justa e perfeita.
A tolerância é uma das principais virtudes que o teósofo deve praticar. E assim os membros de uma sociedade iniciática estão todos ligados entre si por sólidos laços de respeito mútuo e ampla tolerância. Isso é fundamental numa escola iniciática. A tolerância que o indivíduo está na iniciação deve ter pelos seus irmãos de caminhada na humanidade, né? Respeitando todo o conhecimento esotérico, apesar de ele não aderir, por vezes, a um determinado conhecimento, mas respeitar o conhecimento das outras pessoas, do seu livre-arbítrio, de ter optado por esse ou por aquele caminho, né? Então, isso aí é a tolerância. Porém, essa nobre virtude não deve se limitar aos membros dessas sociedades iniciáticas, mas precisa ser extensiva a todo tipo de pessoas. E, portanto, quem segue uma escola iniciática deve respeitar as ideias e crenças alheias, por mais opostas que sejam as suas, como se encontra consignado nos objetivos de uma verdadeira sociedade iniciática, né? É preciso derrubar fanáticas intolerâncias e antagonismos acirrados, sobretudo em questões religiosas. Isso precisa ser eliminado da face da terra. A intolerância deve ser eliminada. Aliás, o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, diz que, e a HPB também cita esse fato, né? A tendência de todas as religiões na face da terra é irem se extinguindo. Né? E já está, vai acontecer inevitavelmente. Né? As religiões vão desaparecendo. Estou dizendo as instituições. E no lugar deste sentido religioso que existe há muito tempo e atualmente, vai surgir um culto único, que é justamente o culto a Melquisedeque. Então, não é uma religião, é um culto esotérico superior, que tem o nome de culto a Melquisedeque. Aliás, todo mestre está relacionado com Melquisedeque, o rei do mundo. Todo mestre, né? Todo mestre ascensionado, ele está ligado com o rei do mundo. Tanto que Paulo de Tarso, numa das suas epístolas, ele citou que Jesus o Cristo é o grande sacerdote, né? Era o grande sacerdote justamente da igreja de Melquisedeque. Né? Nós falamos no conhecimento iniciado da ordem de Melquisedeque. Né? É preciso ver em toda religião uma expressão da sabedoria divina. Então, toda religião, seja qual for, tem lá uma manifestação da sabedoria divina. Então, é necessário a existência das religiões, mas cada um com as suas limitações, e nós devemos entender esse fato como um fato evolutivo, pertinente ao estágio evolutivo da humanidade. Todas as ideias, especialmente as religiosas, por mais deficientes e errôneas que nos pareçam, estão sujeitas a uma lei e têm um lugar especial e próprio no caminho da evolução, em consonância com os progressos da humanidade em geral e de todos os indivíduos em particular. Isso é muito importante, olha. Né? Não há, pois, que ser intolerante e intransigente, e não se deve ficar alterado diante de opiniões contrárias àquelas professadas. É isso? Não se deve ter nenhuma intolerância. A intolerância religiosa realmente é algo que não condiz com o processo evolutivo que a humanidade deve seguir, agora numa quinta dimensão, em direção de uma nova civilização. Né? O modo de agir de uma pessoa que está no caminho da iniciação é a paz. Seu objetivo é a verdade. E o meio é a tolerância. Sem tolerância é impossível em nosso coração a fraternidade humana. Sem tolerância é impossível a paz. Então está o que ensino de HPB falando justamente sobre a questão da tolerância. Isso é muito importante, esse conhecimento, justamente nessa abordagem que nós fazemos a respeito
na cosmogênese, na antropogênese, e principalmente nessa consideração que nós fizemos, né, a respeito desse caminhar de parte da humanidade para uma quinta estado de consciência, uma quinta dimensão. Isso é inevitável, inevitável. Já está acontecendo dia a dia e de maneira acelerada. O nosso mestre diz que, à medida que o processo evolutivo na Terra aumenta, o processo de evolução se acelera. Aliás, muita gente hoje diz assim, puxa, como o tempo está passando rápido, né? Nunca o tempo passou tão rápido. Não é simplesmente uma impressão, é realmente algo que a gente pode constatar, né? O processo vibratório vai se acelerando cada vez mais em direção de um objetivo transcendental, que significa uma nova civilização. Então, está dados muito importantes a respeito de todo esse conhecimento. Um outro ponto importante que nós queríamos abordar também, nesse início de abordagem, início de reunião de hoje, é somente sobre o Upanishads. Upanishads. É um livro sagrado, traduzido no sentido de doutrina esotérica ou interpretação dos Vedas, no sentido da Vedanta. Isso, Upanishad. É a terceira divisão dos Vedas, acrescentada aos Brahmanas e considerada como uma parte dos Urtri, ou palavra revelada. Os Upanishads, contudo, são, como documentos, muito mais antigos do que os Brahmanas, à exceção de dois, unidos ao Rig Veda dos Aitarevas. A palavra Upanishad é explicada pelos panditas hindus como aquele que destrói a ignorância. Ou seja, o Upanishad é aquele que destrói a ignorância, produzindo assim a libertação do espírito através do conhecimento da verdade suprema, embora oculta, por consequente, o mesmo que explicava Jesus quando dizia: e vós conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Jesus falava isso, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, o que é? Agora, a religião não explica exatamente. A religião, normalmente, não explica exatamente o que é conhecer a verdade, né? E o que significa essa libertação. Pelo conhecimento iniciático, pelo processo do projeto de iniciação, nós sabemos que justamente este conhecer a verdade significa uma coisa só, é conhecer a si mesmo. Conhecer a verdade é conhecer a si mesmo. Agora, conhecer a si mesmo, o que significa? É conhecer o Deus que existe dentro de nós. Não é verdade? Jesus falou, vós sois deuses. Somos deuses, esquecidos da nossa natureza divina. Então, o conhecimento da verdade nos possibilita o conhecimento de nós mesmos, o autoconhecimento e o conhecimento de Deus que existe em nós. E Jesus nos diz que esse conhecimento da verdade nos liberta. A gente faz a segunda pergunta, nos liberta do quê? A verdade nos liberta do quê? O autoconhecimento nos liberta do quê? Nos liberta de nós mesmos. É isso? Nós nos libertamos de nós mesmos. Né? Então, isso aí é muito importante, nós libertando a nossa personalidade. Isso é muito importante nesse conhecimento iniciático. Né? Desses tratados dos Upanishads, que, por sua vez, constitui o eco da primitiva religião da sabedoria, desenvolveu o seu sistema Vedanta de filosofia. Contudo, por mais antigos que sejam os Upanishads, os orientalistas não querem assinalar ao mais antigo deles uma antiguidade maior do que 600 a.C. É claro que os estudiosos dão uma antiguidade muito baixa, muito pequena, para esses produtos da ciência hindu. Né? Na verdade, é muito mais antiga que isso. Né? Esses conhecimentos da Índia provém justamente da chegada da raça ariana há 1 milhão de anos, vindo de Atlântida. Né? A quinta raça ariana veio de Atlântida, né? Há 1 milhão de anos, localizado no Planalto, na meseta do Pamir, uma região transhimalaíanica. Depois, há 900 mil anos, atravessaram o Himalaia e se espalharam pela Índia.
e levaram para a Índia todo aquele conhecimento esotérico vindo justamente de Atlântida, né? Então, as datas que atribuem aos escritos hindus são muito baixinhos com relação à verdadeira história evolutiva da humanidade, como se vê, citando simplesmente esse número, né? Que a raça ariana chegou justamente próximo à Índia há 1 milhão de anos atrás, chegou no Oriente, né? O número admitido desse tratado é de 150, embora atualmente haja apenas uns 20 livros de toda a adulteração. Tratam de todas as coisas obscuras, metafísicas, tais como a origem do universo, a natureza e a essência da divindade não manifestada e dos deuses manifestados. A conexão primitiva e final entre espírito e matéria. Veja bem, a conexão final entre espírito e matéria. A universalidade da mente, da natureza do ego e da alma humana. Então, isso é muito importante, né, no estudo do conhecimento transcendental, né? A universalidade da nossa consciência. Os Upanishads devem ser muito mais antigos do que os tempos do budismo, porque não mostram preferências nem sustentam a superioridade dos brahmanes como casta. Ao contrário, a segunda casta, kshatriya, ou casta guerreira, é a mais exaltada nos mais antigos Upanishads. Segundo o professor Cowell, citado por HPB, um estudioso da matéria, né, no seu livro História da Índia, estas obras respiram uma liberdade de espírito desconhecida em qualquer outra obra anterior, exceto o Rig Veda. Olha só que importante, né? Os grandes instrutores do conhecimento superior e os brahmanes são sempre representados como indo aos reis de kshatriyas para tornarem-se seus discípulos. Os reis kshatriyas eram, nos tempos antigos, como os reis hierofantes do Egito, os receptáculos do supremo conhecimento e saber divino, os eleitos e as encarnações dos 3 instrutores divinos principais, os Dhyanis Budas ou Kumaras. Houve um tempo em que os brahmanes se tornassem uma casta, e também antes que os Upanishads fossem escritos, em que não existia na Terra mais do que uma só língua, uma só religião e uma só ciência, a saber, a linguagem dos deuses, a religião da sabedoria e da verdade. Isso ocorreu antes que os formosos campos dessa última, invadidos por nações de muitas linguagens, chegaram a cobrir-se com a discórdia da impostura intencionada e diversos credos nacionais, inventados pela ambição, crueldade e egoísmo, romperam em 1000 pedaços a única e sagrada verdade. Então, faz parte do comportamento humano, né? Justamente a degeneração, fazer a degeneração desses conhecimentos básicos. É por isso que os mestres têm muito cuidado na hora de expandir esses conhecimentos, para impedir que esses conhecimentos sejam deturpados. Então, os mestres têm muito cuidado na hora de divulgar esses conhecimentos. Tanto que, inclusive, no próprio Evangelho, né? No próprio Evangelho é citado, né, que os discípulos queriam expandir o conhecimento de Jesus para aqueles que não conheciam a palavra de Deus, né? Então, Jesus advertiu, não transmitam esse conhecimento para aqueles que não admitem a existência de Deus, mas sim transmitam esse conhecimento para justamente a casa de Israel. Então ele fala, as ovelhas descarradas da casa de Israel, que eram remanescentes de Atlântida. Então, o caminho justamente de Jesus é a casa de Israel, porque somente eles podiam entender realmente esses conhecimentos profundos. E realmente não entenderam a tal ponto que Jesus foi crucificado, né? Então, isso aí é muito importante, então, esse processo de degeneração dos conhecimentos. É por isso que, na escolha que a pessoa faz, a escola iniciática que ela quer seguir para o desenvolvimento do seu projeto de iniciação, é muito importante que ela faça uma boa escolha. Isso porque, indiscutivelmente, existem conhecimentos que mantêm-se correto no caminho da iniciação, existem linhas correntes que se dizem esotéricas, mas
lidam com conhecimentos degenerados. Então, é necessário que o estudante de filosofia transcendental escolha uma boa escola para o seu processo de iniciação. É isso? É claro que ninguém vai dizer para ele qual é a escola boa. Ele tem que decidir por si mesmo, é o seu livre-arbítrio. Isso é algo muito difícil da pessoa escolher. Mas tem também, por outro lado, algo muito importante no processo evolutivo, em que a lei coloca na frente daquele que está predisposto a fazer a sua iniciação, a lei coloca a escola conveniente para o seu destino. Isso é importante. Ou seja, como o nosso mestre, professor Henrique de Souza, nos ensinou, que nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Normalmente, quando a pessoa está com o destino traçado, está no momento de fazer o seu processo de transição para um conhecimento de quinta dimensão, de expansão do seu estado de consciência, expansão do seu conhecimento interno, o discípulo, o ser humano vai e vê na sua frente a aparição de uma escola esotérica específica que lhe oferece esse conhecimento. Mas é sempre bom lembrar que a pessoa deve tomar cuidado na hora de escolher a escola esotérica a fim de não entrar num caminho errado. Nós dizemos apenas como uma orientação, uma sugestão, né? A pessoa deve seguir aquele preceito básico de Jesus o Cristo, né? Quando ele disse assim: conhecereis a árvore pelos seus frutos. Veja bem, é importante que quando um discípulo escolha uma escola iniciática, ele escolha uma escola que se diz iniciática. Essa escola iniciática deve seguir rigidamente os princípios da ciência iniciática das idades. Então, um mecanismo, uma instrumentação boa para o discípulo utilizar é ver, como Jesus falou, né? Conhecereis a árvore pelos seus frutos. Ver o que a escola produz, o comportamento, o seu linguajar, a sua forma de comportar-se perante a sociedade, a instituição. Então, ele vai analisando e vai tomando as suas decisões de maneira bastante superior, de forma esotérica e bastante determinada para o seu processo de evolução. Tudo bem? Então, são essas informações importantes no início da nossa exposição. Nós queremos aqui continuar, então, a nossa abordagem sobre a antropogênese, né? Vamos, então, dizer o seguinte, continuando na antropogênese, que é o nosso caminho, né? No começo da evolução física, houve processo na natureza como a geração espontânea. O processo do nosso processo evolutivo, como a geração espontânea, agora extinta, que se repete em outras formas. Tivemos várias, já estamos na quinta raça mãe, né? Na segunda raça mãe, foi originada inconscientemente pelas sombras etéreas, assexuada e desprovida de desejos, provindo da primeira raça. A forma astral que revestia a mônada estava envolvida pelo aura ovoide, que corresponde à substância da célula germe, e era o núcleo animado como o princípio da vida. Na época da reprodução, o subastral espera uma miniatura de si mesmo do ovo do aura envolvente. Isso é a forma de reprodução. A HPB diz da segunda raça-mãe. Né? Esse germe cresce e se alimenta da aura até atingir o desenvolvimento completo, e então separa-se gradualmente do seu pai, levando consigo a própria esfera do aura. A analogia com as células polares confirma-se pela correspondência da mudança na separação dos sexos, quando a gestação em útero se converteu em regra geral. Os filhos da yoga tiveram 7 estados de evolução como raça ou coletividade, do mesmo modo que tinha e tem ainda cada ser individual. As primeiras sub-raças da segunda sub-raça nasceram a princípio pelo processo de analogia, enquanto as últimas principiaram gradualmente, passo a passo, a evolução do corpo humano até formar-se de outro modo. A reprodução teve também 7 etapas em cada raça, na primeira e na segunda raça-mãe, que se estenderam por muito tempo. Os hermafroditas humanos são um fato na natureza, bem conhecido dos antigos.
Diz o Talmud, um velho escrito, né? Se queres conhecer o invisível, abre bem os teus olhos para o visível. Assim se desdobra misteriosamente o processo de transformação e evolução da humanidade. O material das primeiras formas foi atraído e absorvido pelas formas da segunda raça, completando-as. Essa raça nunca morreu. Então o HPV diz que seus seres humanos, né, seus homens, se dissolviam e eram absorvidos nos corpos de sua progenie, nascidos do suor. A segunda raça mãe nascia de emanações de si mesmo, mais sólidos que os seus corpos. Quando o corpo astral se oculta em carne mais sólida, o homem desenvolve um corpo físico. A terceira raça mãe, nascida do ovo, cuja primeira metade é mortal e a segunda imortal, está simbolizada no mito grego de Leda e seus filhos Castor e Pólux. A terceira raça mãe já é a raça lemuriana, né? Um mortal e outro imortal. Também simboliza a transformação do homem animal em homem-deus, com corpo animal. Justamente na terceira raça mãe lemuriana, foi justamente em meados dessa raça que houve o surgimento da raça humana. Da raça humana surgiu aí em meados da terceira raça mãe lemuriana. A mônada é impessoal e um Deus por si mesmo, se bem que inconsciente nesse plano. Divorciada de manas, da mente superior, não pode ter percepção ou consciência das coisas desse plano terrestre. A mônada, a manifestação da mônada, né? O mais elevado vê por meio dos olhos do inferior do mundo manifestado. Purusha, espírito, permanece cego e sem ajuda de Prakriti nas esferas materiais. É isso. Castor representa o homem pessoal, conforme a mitologia, mortal, um animal quando desligado da sua individualidade. Gêmeos, ainda que desligados pela morte, a menos que Pollux, conforme a mitologia, conceda a seu irmão uma parte de sua divina natureza, associando-o à sua própria imortalidade. Um véu impenetrável de segredo foi jogado sobre os mistérios ocultos e religiosos, depois da subversão do último resto da raça Atlante há mais de 12 mil anos. Então, foi tudo submergido, né? Sua doutrina foi alegorizada e esquecida, pervertendo o seu significado. É claro que permaneceram resquícios degenerados de Atlântida em várias civilizações, né? Mas a verdade é que boa parte desse conhecimento, eu digo assim, a parte fundamental foi trazida pela raça ariana para o Oriente, né? Nosso Oriente, perto da Índia, para manter esse conhecimento superior vivo na face da Terra, né? Além disso, de que esses conhecimentos também são mantidos permanentes nos mundos internos, né? Isso estou falando do mundo, do conhecimento na superfície da Terra, mas existem também os mundos internos, onde os conhecimentos são mantidos pelos mestres plenamente, permanentemente à disposição da humanidade para o seu processo evolutivo, né? No livro de Enoque, temos Adão, o primeiro andrógeno divino, separando-se em homem e mulher e convertendo-se já Eva, uma raça, e Caim e Abel, varão e fêmea, em outra raça. E Jeová, como nós já falamos, né, um duplo sexo é o eco do seu protótipo ário, depois do que vem a terceira e quarta raça raiz da humanidade, isto é, raça de homens e mulheres de sexos opostos. As duas primeiras raças foram semi-espirituais e andrógenas sem sexo. Devemos dizer que as duas primeiras raças que nasceram na face da Terra não eram humanas. Não tinham, por quê? Não tinham ainda como germe, não havia sido colocado o germe da tríade superior nessas raças, né? Somente de meados da raça lemuriana que isso aconteceu, com a queda dos anjos, conforme dito na Bíblia, né? Nos grandes mistérios herdados pelos iniciados, desde a remota antiguidade, este é um dos maiores, o elemento bissexual que se vê em toda a deidade criadora, como Adão, Jeová, Eva, e também Caim, Jeová, Abel, como em Brahma, Viraj, Vah, macho e fêmea os criou. Sete é uma raça, não é um homem. Antes dele, a humanidade era uma hermafrodita. Sete é o primeiro resultado fisiológico depois da queda,
e também o primeiro homem, daí mencionar-se Enos como filho do homem. 7 representa a última parte da terceira raça. Abel, ou Ebel, é uma fêmea, a metade de Caim separada na divisão de sexo. Isso aí é um assunto muito difícil de ser entendido, somente com muita reflexão. A gente não pode, através dos estudos dos escritos de HPB, Blavatsky, do professor, é um assunto muito difícil de ser entendido. E Adão é o nome coletivo do homem e da mulher. Brahma é o Logos, o Adam Kadmon, que separa em duas metades, macho e fêmea. Justamente Brahma é o primeiro trono, né? É o Pai Celestial, é o nosso Pai. Teu pai, a mãe, Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma é o pai, Vishnu, a mãe, Shiva é o filho. Né? Mas, como dizíamos, tendo a primeira raça sendo criada da segunda por brotação, deu a segunda raça origem à terceira, que se separa em divisões distintas, consistindo em homens diferentemente procriados. Então, veja bem, esse estudo da antropogênese deve ser feito com muito cuidado por todos os alunos, né, da ciência iniciática, porque não é um estudo fácil, é um estudo que precisa de muita meditação, com muita tranquilidade, meditação a esse respeito. Né? Então, as duas primeiras raças se produzem por um método ovíparo, e as últimas raças da terceira procriavam uma espécie de exudação do fluido vital, cujas gotas coagulantes formavam uma bola oviforme, que servia de veículo exterior para a geração do mesmo de um feto andrógeno. A raça sexual se converteu em hermafrodita ou bissexual, na Lemúria. E esta, gradualmente, produziu seres em que um sexo predominava sobre o outro e, por último, homens e mulheres diferenciados. Isso aconteceu em meados da raça lemuriana. Isso aí, a reprodução sexuada começou a aparecer na forma da espécie humana, justamente a partir da segunda metade de desenvolvimento da raça lemuriana e também, coincidentemente, com a ativação da tríade superior. Então, houve a criação da tríade superior, da consciência superior, Mana superior, Buddha, Atman, a tríade superior, e, ao mesmo tempo, houve o início da forma de reprodução pela forma genética da sexualidade. Isso é muito importante, né? Porque a sexualidade ela tem algo muito importante, que é produzir a diversidade, né, da genética. Né? É um grande campo de ação na genética, produzindo uma diversidade muito grande através justamente da combinação genética, né, entre o masculino e o feminino, e produzindo variedades infinitas de variações genéticas. Se bem que devemos considerar que a genética humana ela não é fruto simplesmente do processo de reprodução. Não é assim. Não é simplesmente fruto da reprodução humana, fruto do processo evolutivo na esfera assim, física densa. Não. A genética ela vem do alto, ela vem de padrões genéticos superiores, é projetado. Isso. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, como Lavoisier afirmou. Não? Nada se cria. A genética ela provém, o DNA, tudo provém do alto. São arquétipos superiores que vão se projetando na face da Terra. Então, é claro que, citando no nosso caso, estamos caminhando em direção de uma quinta consciência, uma quinta dimensão. É claro que a nossa genética está sendo transformada também. Né? Padrões genéticos especiais estão sendo projetados na face da Terra. Então, os seres humanos que vão nascendo progressivamente na linha do tempo, no nosso tempo, vão tendo uma diferenciação genética, não unicamente pelo processo de variabilidade do padrão genético no sentido físico, mas sim pela projeção das potencialidades que são vindas do alto, vindo dos arquétipos superiores. Né? Isso é muito importante, esse entendimento na iniciação. Né?
O embrião humano foi alimentado pelas forças cósmicas e o pai e mãe que proporcionou o germe que amadurecia. A terceira raça foi a última semi-espiritual. Veículo da sabedoria divina e inata, ingênita dos Enoque, videntes daquela humanidade. A quarta, que tinha provado o fruto do bem e do mal, a quarta raça-mãe, a Atlântide, né? A sabedoria, já unida à inteligência terrestre, portanto impura, tinha consequentemente de adquirir aquela sabedoria por meio da iniciação e terrível esforço. Então, aí está o caminho da terceira para a quarta raça-mãe, né? Houve, obviamente, um processo... E a quarta raça-mãe desenvolveu, fundamentalmente, o mental, que é bastante característico do ser humano, que é o mental inferior, né? O mental concreto. Foi desenvolvido justamente na raça... justamente na quarta raça-mãe. Né? Misticamente, Jesus foi considerado como homem e mulher. Nos hinos e órficos cantados durante os mistérios, Zeus é o varão e uma virgem imortal. Júpiter tem peitos de mulher e Vênus, às vezes, é representado com barbas. Assim diz HPB, né? O mesmo nome de Adão implica essa mesma forma de existência. As humanidades se desenvolvem paralelamente com os 4 elementos, estando fisiologicamente adaptadas a cada nova raça para ajustar-se ao elemento adicional. É isso. Então, sempre lembrando isso, né? Cada raça ela projeta de si, através de uma sub-raça, uma nova raça, e tudo aquilo que é contido nessa sub-raça, provindo da raça original, provoca a origem de uma nova raça-mãe, né? Uma nova raça-mãe. Isso é muito importante. Assim, a nossa quinta raça-mãe originou-se da quinta sub-raça Atlante, a sub-raça semítica. E da nossa raça-mãe, a quinta raça-mãe, nós temos o desenvolvimento da sexta sub-raça e da sétima sub-raça, que darão origem progressivamente a sexta raça-mãe, que é a sexta raça-mãe e a sétima raça-mãe, né? Darão origem à sexta e à sétima raça-mãe. Nossa quinta raça se aproxima rapidamente do quinto elemento. Olha só o que a HPB diz, já no século XIX, hein? Nossa quinta raça se aproxima rapidamente do quinto elemento, ou seja, da quinta dimensão. Chama-se éter estelar, o qual se relaciona mais com a psicologia do que com a física. O éter interestelar. O que significa isso? O segundo trono, na verdade. A nossa raça, mãe, a quinta raça, está se desenvolvendo em direção de uma quinta dimensão e a espécie humana está indo em direção do segundo trono, da mãe divina, né? A terceira raça viveu nas condições de uma eterna primavera, como é atualmente em Júpiter e Saturno, planetas de matéria rarificada. Assim a HPB deixou escrito, né? A eterna primavera é apenas um estado conhecido pelos habitantes de Júpiter, não como nós a concebemos. Então, aí é muito difícil, porque foi algo deixado por HPB, né? Falando sobre Júpiter e Saturno. Sabemos que nós, veja bem, nós transitamos agora viemos da Lua para a Terra, da terceira dimensão para a quarta dimensão, estamos caminhando para uma quinta dimensão, um quinto estágio evolutivo, que corresponde à Lua, à Terra e um quinto planeta. Seria um quinto planeta, onde tudo para tudo iria, mas esse planeta não existiu porque explodiu. Então, o futuro da humanidade, justamente atingindo a quinta dimensão, é justamente dirigir-se para ser deslocado muito mais para frente para Júpiter e Saturno. Isso é o final do processo evolutivo da nossa cadeia, do nosso sistema evolutivo, né? Que é o quarto sistema evolutivo, justamente terminando em Júpiter e Saturno. Uma evolução universal. Sempre citando, então, que a HPD diz, quando se fala em universo, significa o nosso sistema solar. Então, a evolução começa em Mercúrio, que é o planeta mais próximo do Sol, e vai terminar em Saturno, que é o planeta mais distante do Sol, totalizando 7 planetas, o setenário, né? O setenário, isso faz parte, então, do estudo da
antropogênese, que é um estudo muito vasto, ilimitado, e que todo estudante que está no caminho de iniciação deve se dedicar com profundeza, meditando e, principalmente, não só assimilando os conhecimentos, mas gerando dentro de si uma nova perspectiva evolutiva, como o nosso mestre falou, tirando as suas próprias conclusões. Isso é muito importante. O nosso mestre diz: o mais importante é tirar as suas próprias conclusões a respeito de todo esse assunto. Muito bem? Então, passo a palavra para o nosso irmão Carlos, para ele dar prosseguimento ao nosso encontro, né? Para ver o que a gente pode conversar em continuidade. Nosso irmão Carlos Nascimento, por favor. Alô, nosso irmão Carlos Nascimento. Boa noite, professor. Nossa, quanto conhecimento. Muito bom, professor. Muito mais, muita coisa. Muita coisa, Também muita gostei, coisa, viu? muita coisa. Viu, professor? Só para a gente ficar claro em relação a essa questão de terceira, quarta e quinta dimensão, a gente sabe que o planeta, né, já está nessa vibração de quinta dimensão. Aos poucos, essas pessoas que estão em outra vão saindo fora do planeta e vão migrando para outros lugares. Bom, vamos saindo fora. Então, nós temos assim, eu vou exemplificar. Nós temos aqui a terceira dimensão e a quarta dimensão. E a terceira dimensão e a quinta dimensão. A terceira dimensão é ligada à Lua. E a quinta dimensão é ligada ao Sol. Então, nosso mestre disse que o nosso caminho evolutivo é da Lua para o Sol. Então, nós estamos aqui. Tem a terceira dimensão, a quinta dimensão. E no meio tem a quarta dimensão. É o mais característico da humanidade. Só que está havendo um distanciamento. A terceira dimensão está se distanciando da quarta dimensão, está se distanciando. Quando a Terra está sendo promovida a um novo estágio evolutivo, está se distanciando. Então, essa quarta dimensão, como um elástico, ela está sendo esticada, esticada. É claro que vai haver um rompimento. No momento dessa separação, desse distanciamento entre a terceira e quarta dimensão, vai haver um rompimento dessa ligação da quarta dimensão. Agora, esse rompimento significa tudo aquilo que está na quarta dimensão, que tiver afinidade com a terceira dimensão, vai para a terceira dimensão. Aquilo que tiver afinidade com a quinta dimensão, vai para a quinta dimensão. Então, vai ser um processo de seleção. Isso significa o seguinte, de maneira bastante objetiva, isso aí não sou eu que falo, ensinamento do nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza, muito importante. Ele falou: quem não estiver preparado para a nova civilização, não reencarna mais na Terra. É levado para globos obscuros, para mundos primitivos. Não é, então, constitui os exilados da Terra, como ocorreu os exilados de Capela. Isso aí, na verdade, não é algo, uma condenação, não é uma condenação. Na verdade, esse transporte para globos primitivos não é uma condenação, é uma chance. Então, a justiça dá a chance a estes seres que estão conectados com a terceira dimensão para irem para globos mais primitivos e ali desenvolverem as suas possibilidades para atingir, e inevitavelmente atingirão as vibrações futuras, né? Então, esse é um processo de seleção. E aqueles que estiverem conectados com a quinta dimensão serão atraídos pela quinta dimensão, né? Por um novo estágio evolutivo. Isso aí é uma elite espiritual da humanidade. E, então, nesta quinta dimensão estarão seres de alta hierarquia, que atingiram, seres já espiritualmente muito elevados, né? Seres da elite espiritual da humanidade, e todos aqueles seres que já atingiram um certo entendimento superior da trilha superior, e grande parte daqueles que estão iniciando, mas com um conteúdo bastante evidente de uma tendência para um quinto estado de consciência. Então, essa separação é inevitável. E não é que vai acontecer, já está acontecendo. Isso que eu quero dizer. Não é que vai acontecer, já está acontecendo. Eu quero apenas lembrar que se as pessoas irem pela internet, vão perceber muitas pessoas, muitos canais falando sobre esse assunto, de uns anos para cá, né? Do ano de 2019 para cá, 2020, 2021, 2022, esse assunto vai estar se tornando muito comum na internet, né? Muito comum.
Mas nós aqui damos aí essa visão mais objetiva, ligada à teosofia, e principalmente ligada ao ensinamento do professor Henrique de Souza, justamente sobre a questão da terceira e quinta dimensão. Então, repetindo, a terceira dimensão tem uma ligação com a Lua, a parte animal. E a quinta dimensão tem uma relação com o Sol. Então, quem está na quinta dimensão, quem está desenvolvendo o estado de quinta dimensão, está caminhando para tornar-se um ser super-humano. Olha só que interessante. Ele sai da quarta dimensão, liberta-se da terceira, passa pela quarta e agindo na quinta dimensão, a consciência da quinta que está trabalhando na quinta dimensão, ela caminha para tornar-se um ser super-humano. Ou seja, está a caminho de tornar-se um adepto. E o nosso mestre diz, o futuro da humanidade é tornar-se uma raça de adeptos. É claro que o futuro da humanidade é a humanidade que estiver em consonância com o estado vibratório do quinto estágio de evolução. É claro que aqueles que passarem pelo exílio para outros planetas não vão perder a sua oportunidade, vão continuar seu processo evolutivo. Isso aí não acontece só na Terra, isso é um processo que acontece no universo inteiro. Seja aqui no universo, nós entendamos, né? Esses globos, para onde irão as pessoas, os seres com terceira dimensão, são muitos globos, são vários globos, né? Pertencem não só ao nosso sistema evolutivo solar, mas de outros sistemas planetários, né? E, quiçá, talvez de outras galáxias, não sei, isso aí é só a lei que sabe determinar, e os mestres têm consciência disso, né? Para onde o destino desses seres, né? Mas eu não estou falando desses seres, nós. Porque, geralmente a gente fala os outros, não, estou dizendo nós. Tudo que eu estou falando, nós estamos submetidos a um processo, nós todos estamos submetidos a um processo de seleção. É isso? No momento atual da Terra. Nós todos, como seres humanos, estamos submetidos a esse processo de seleção que está ocorrendo inevitavelmente. Isso é uma coisa muito importante para ser entendido por aquele que está justamente desenvolvendo o seu projeto de iniciação. Muito bom, professor. Gilberto, você tem alguma colocação para fazer? Sim, boa noite. Boa noite ao pessoal que está participando aqui, nos acompanhando aqui no chat. Conectado aí nesse sábado à noite, nesse feriadão emendado, né? Todo mundo aqui firme e forte. Aproveitando para pedir aí que compartilhem o link, né? Dessa atividade, manda para um colega, uma pessoa que gosta desse assunto, deixa um link no comentário, deixa um joinha, né, aí no vídeo. Essas ações todas, elas não custam nada e ajudam o nosso canal, ou seja, o YouTube, ele considera que ele atribui, né, um grau de relevância quando você curte o canal, se inscreve, compartilha essas informações, além de você estar mandando informação de qualidade aí para um colega, né? Porque é importante também a gente esclarecer que as informações que são passadas aqui pelo professor são informações bem exclusivas. Muito dessas aulas, muito do que é falado aqui, elas são passadas aí em palestras, em aulas muito restrita, muito exclusiva. Então, é informação de conteúdo próprio e de muita qualidade. Então, fica aí a dica para vocês que estão aqui acompanhando. Essa coisa da dimensão, professor, tempo, é um negócio muito que a nossa mente ainda, meio quadrada, ela ainda tem dificuldade de assimilar, né? E o senhor falou em dimensão e tempo, e eu estava vendo aqui, ainda tem a questão do espaço. Se a gente levar isso para a física, né, tem aquela questão do ponto A para o ponto B, nós temos aí um terceiro que seria onde estamos, onde as coisas se manifestam. E aí, quando a gente fala de dimensões,
a gente fala das etapas aí do processo da evolução. A pessoa falou que vai até as 7, né? Dentro da minha dificuldade de compreensão de como que isso funciona, não é uma afirmação, tá? É só uma ideia aqui. Não sei se está correto pensar dessa forma. Não. Então, por exemplo, a impressão que a gente dá é que essas dimensões elas já estão todas criadas, elas já existem. Cadê o carregador? A gente só percorre entre elas, de acordo com o nosso estado de consciência, nossa capacidade dentro do processo da evolução. É como se a gente tivesse ganho, em cada uma dessas etapas, a gente ganha o direito de ir para uma próxima, se a gente vai fazendo a migração, vamos dizer assim, né? Fazendo uma analogia aqui com futebol, né? Só para trazer para um espaço mais que dê para a gente entender, é como se a gente tivesse uma classificação, né? Tem lá a elite, né, principal, aí tem a série B, tem a série tal, e vai tendo as séries ali, e à medida que aquelas equipes elas vão evoluindo, né, dentro do teu processo ali de competência, elas vão ascendendo e vão trocando e vão subindo na sua classificação, vamos dizer assim. Faz sentido esse pensamento? Essas dimensões elas já estão ali, a gente vai ganhando o direito de ir para essas dimensões mais assim melhoradas, vamos dizer? Faz sentido. Veja bem, quem vier para a eubiose vai perceber, através do ensinamento do professor Henrique de Souza, justamente existem práticas, existem estudos, práticas, yogas, etc., justamente para o desenvolvimento da quinta dimensão, quinto estado de consciência. É claro que, veja bem, esse quinto estado de consciência já existe, mas não projetado em nós. Então, nós temos que trazer, quando a gente fala assim, desenvolver o quinto estado de consciência, é justamente trazer esse estado de consciência para dentro de nós, fazer essa conexão. Esse é o nosso caminho. Esse quinto estado de consciência, o que é? É a Mãe Divina, é o segundo trono, né, de cor azul, é isso? Então, temos que desenvolver em nós a consciência da Mãe Divina. E o nosso mestre, né, numa das suas revelações, ele fala que o caminho daquele que vai caminhando para adeptado é tornar-se cada vez mais ligado com a Mãe Divina. A Mãe Divina, né, na eubiose chamada de Alamirá, é isso? Então, tornar-se cada vez mais identificado com a Mãe Divina. E na Igreja Católica, pela Virgem Maria, né? O segundo trono é uma cor azul. Então, não é por acaso que a gente vai na igreja e vê no altar a Virgem Maria com um manto azul. Não é verdade? Um manto azul. Claro, isso aí é uma projeção dos mestres que deixaram isso. Aquilo que está no altar da Igreja Católica não foi criação do ser humano. Foi os mestres, os seres de cima, de hierarquias, que trouxeram essa imagem, colocaram a Virgem Maria lá com manto azul. Não é por acaso isso aí. Nada acontece por acaso. Então, a questão toda é desenvolver em nós um quinto estado de consciência, para que haja uma comunicação, haja uma sintonia nossa com esse estado superior. E, ao mesmo tempo, quando nós nos tornamos cada vez mais, e estamos mais em sintonia com esses planos superiores, nós nos tornamos veículos das hierarquias. Isso é muito importante. Para quê? Para trazer para a face da Terra as vibrações e os pensamentos e os conhecimentos dessas hierarquias superiores para a face da Terra. É isso? Isso aí significa... O que significa isso? Fazer a expansão do nosso... a expansão do conhecimento na nossa projeção monádica. Nós somos projeções da mônada, mas esquecidos da nossa divindade. Então, nós temos que fazer, através do autoconhecimento, fazer a expansão desse conhecimento, através do autoconhecimento, e, com isso, fazer a ligação com os planos superiores. Então, essas dimensões já existem, estão lá. Né? Estão lá. A gente fala estão lá de maneira humana. Né? Elas estão aqui, elas permeiam. No universo, eu quero dizer assim, no universo como um todo, não existe
em cima, embaixo, para lá, para cá. Está tudo permeado, tudo se interpenetra. Tudo se interpenetra no universo. Nós estamos dentro da quinta dimensão, da sexta dimensão, só que nós não percebemos porque estamos numa faixa vibratória diferente. Então, a questão é entrarmos num projeto vibratório superior para entrarmos em sintonia com essas vibrações superiores. Então, esse é o caminho da humanidade, né? O caminho da humanidade, no estágio presente, né? Evoluir o seu padrão vibratório para entrar em sintonia com esses processos vibratórios superiores. Principiando agora, logo o ponto mais próximo é justamente o que nós chamamos da quinta dimensão, ou quinto estado de consciência, como o nosso mestre afirma, né? Quinto estado de consciência. Então, esse aí é o objetivo da evolução humana neste exato momento, na Terra, na face da Terra. Muito bom, professor. Eu vou abrir para perguntas. O Petes na varanda coloca: o planeta Quiron vai receber as pessoas que ainda estão na terceira dimensão? Existem correntes, pelo menos uma corrente, né, que, no espiritismo, a gente vê isso na internet, fala no planeta Quiron, né? Mas é claro que nós não podemos, nós não vamos citar nomes, né? Mas uma coisa é, nós podemos saber que os diversos conhecimentos que existem dentro da teosofia, da biose, né? Muitos planetas, né? O planeta Terra não é o único planeta, existem muitos planetas no universo, né? Que têm condições de albergar, de receber seres que precisam de fazer um estágio evolutivo no mundo denso, né? Quer dizer, não é um planeta, né? Um só planeta. Com certeza existem muitos planetas e a lei, que é justa e perfeita, vai encaminhar o ser que está sendo deslocado para esses planetas e vai colocá-lo justamente no ambiente mais propício para o seu estágio evolutivo. Cada ser humano tem uma história evolutiva, né? Então, cada ser humano vai receber aquilo que for mais adequado. Então, eu não estou dizendo eles, nós. Todos nós, cada um de nós vai receber aquilo que a lei determinar que seja mais adequado para nós. A lei decide onde nós devemos ir, onde devemos ficar, para que o nosso processo evolutivo ocorra de maneira adequada, né? Então, essa lei é justa e perfeita, né? Que age através do amor e do perdão. Sempre pensando nisso, né? A lei sempre age na fraternidade universal, o amor e o perdão, né? Está sempre ligado para fazer a evolução geral do universo e de todos os seres, né? Então, é isso que eu digo. Um planeta só? Não, isso é uma ideia. Um planeta só, o Quiron é uma ideia, mas nós podemos aumentar essa ideia, supondo, tanto que o nosso mestre, quando ele se refere a esse assunto, ele fala o seguinte: aqueles que forem sair da Terra irão para globos obscuros. Ele fala, ele não cita planetas, né? Mas a gente pode entender, planetas que estão no estágio primitivo de evolução, né? Então, é muito importante. Agora, o mais importante também, veja bem, isso é muito importante, veja bem como a lei funciona, né? Os degradados da Terra que foram indo para planetas mais primitivos, se aqui a consciência na Terra for evoluída, lá ele será gênio, né? Olha que interessante. Todo ser que sair daqui como um ser não evoluído para a terceira dimensão, num planeta primitivo, aqui ele é um não evoluído, mas lá ele será um gênio, porque ele vai levar conhecimento que ele tem da Terra para os irmãos que estão começando o seu processo evolutivo lá. Então, são seres caídos, mas levando a sua contribuição para os seus irmãos que estão lá em evolução, né? Então, a lei cósmica é justa e perfeita. Tudo é aproveitado, né? Para o bem, para o benefício da evolução geral do universo. Muito bom, professor. Viu, a Eunice Graça pergunta o seguinte, professor: por favor, fale um pouco sobre nascer para o espírito, ficar livre do ego e ter pureza imaculada. Justamente, nascer para o espírito, ficar livre do ego, ter pureza imaculada. Nascer para o espírito é justamente aquilo que o nosso mestre Jesus, o Cristo, nos falou, né?
justamente conhecer a verdade. Conhecer a verdade, que é conhecer o Deus interno que existe dentro de nós. Autoconhecimento, o caminho da iniciação. Quando nós nascemos para o Espírito, nós nos libertamos. Jesus falou que a verdade nos liberta. Nos liberta do quê? Do nosso ego, das nossas limitações humanas. Qual é o grande problema que nós temos? Qual é a grande coisa que nós temos que enfrentar? Justamente, vou dizer assim, qual é a grande limitação que nós temos que superar? É o nosso próprio ego, a nossa própria limitação. É isso? O nosso próprio ego. Então, nascer para o Espírito é ficar livre do ego. Então, ficar livre do ego, num sentido mais amplo, mais superior, lá em cima, em Atman, no estado adaptado, é tornar-se um ser super-humano. Ele já não é mais humano, é um ser super-humano, supera tudo que é humano. Então, essa é a tendência de todo ser, esteja onde estiver no universo, a lei propicia este caminho para a consciência, tornar-se um ser super-humano, superar a quarta dimensão e atingir estágio evolutivo mais superior da quinta dimensão, tornando-se um adepto, né? Tornando-se um ser iluminado. Ele torna-se um ser iluminado. Veja bem, então a gente vê que um ser que atinge esse estado de consciência, ele não brilha em si, ele torna-se iluminado. Veja bem, tanto que na ciência iniciática não fala-se assim, um ser brilhante. A gente não fala um ser brilhante, ele torna-se um ser brilhante, não. Ele torna-se um ser iluminado. Ou seja, a luz do cosmos desce sobre ele. Ele se ilumina pela luz superior. Tanto que Jesus sempre dizia, né, que o que ele fazia não era por ele mesmo, mas o Pai que agia por seu intermédio. Ele dizia, não sou eu. Jesus falava isso, não sou eu que faz as coisas. Olha, de maneira muito humilde ele falava. Ele deixava bem claro, não sou eu quem faz as coisas, é o Pai que age por meu intermédio. Muito bom, professor. Viu, professor? O Júlio Teixeira coloca o seguinte: quarta dimensão, plano da razão, necessita de cérebro para pensar. Quinta dimensão, mental abstrato, plano das ideias, não carece de cérebro para pensar. Isso aí muda o sistema de... Aliás, eu devo dizer que a quinta dimensão, ela abrange um espaço muito mais abrangente do que o mental abstrato, né? O mental abstrato é apenas tem uma tríade superior, né? Tem o mental abstrato, tem Buda e Atman. Então, o caminho para atingir a pleno desenvolvimento da quinta dimensão é dominar totalmente essa tríade superior, tornar-se... Sabe o que é tornar-se um ser crístico? Tornar-se um Cristo, tornar-se um ser crístico, né? Isso aí significa a Eucaristia. Isso na Igreja Católica fala chamado, e na eubiose também se dá esse nome, a Eucaristia, a Eucaristia. Ou seja, nós, desenvolvendo a nossa tríade superior, nos tornamos um ser crístico. É isso? Desenvolvendo o Atman, a tríade superior, por completo, né? Então, é claro que nós podemos dizer o seguinte: é muito difícil a gente imaginar como seria a manifestação de um ser numa quinta dimensão. Isso não há. Não existe registros. Se eu falar, eu estou falando sem base, né? Mas é claro que os veículos serão diferentes. São mais sofisticados, mais hiperfísicos, né? Agora, como são esses veículos, não há condições de a gente imaginar. Somente um mestre poderia nos dar indicação de como são esses veículos a respeito do cérebro e assim por diante, né? Se bem que nós devemos dizer que o cérebro nosso é projeção de arquétipo, né? O cérebro ele não surge assim, aleatoriamente na natureza, não. Ele é produto da projeção de arquétipos que se projetam e dão a conformação. Tanto que, na produção do corpo humano, é necessária a existência do corpo vital, que é a forma, tem o corpo astral, mental superior, um corpo dentro do outro, 7 corpos, né? E um corpo vai influenciando o outro no surgimento dos seus equipamentos nas suas dimensões específicas. Então, o cérebro
ele não é um produto da evolução física, ele é um produto da projeção arquetipal que origina o cérebro. Então, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lavoisier. Então, o cérebro não é criado, ele é projeção de algo que já existe em potencial, né, e produz esse cérebro na parte humana. Agora, é muito difícil, difícil não, é impossível para a nossa consciência humana imaginar como será o corpo de manifestação de um ser que está numa quinta dimensão, um adepto. Isso não existe. Não existe, pelo menos eu nunca li nada a respeito desse assunto, e escapa do conhecimento humano. Está muito além do conhecimento humano isso. Mas são veículos, né? Tanto que, em determinado ponto do estudo esotérico, chega um momento no estudo da tríade superior que a gente não fala mais corpos, chama-se veículos. Então, na ciência iniciática, a gente não chama mais o Budi como corpo, ou o Atman como corpo, mas sim como veículo. Então, isso deve ter um significado muito importante ligado à sutilização. A sutilização desses meios de manifestação da consciência, evidentemente, mas isso aí escapa ao nosso conhecimento humano, está muito longe ainda do nosso conhecimento humano. Muito bom, professor. Agora, a Eliane Pontes, professor, ela faz uma analogia. Poderíamos fazer uma analogia com 3G, 4G e 5G, hoje existente na internet? Olha, eu não poderia fazer não haveria possibilidade de fazer uma comparação aqui, aí precisaria fazer um estudo técnico, etc. Mas é claro que, veja bem, eu posso dizer o seguinte, viu? A internet, ela não é uma criação humana, ela é uma projeção também, né? Tudo que nós temos na ciência, ela tem projeção do conhecimento superior. Nada acontece por acaso, né? Nada acontece por acaso. O interessante é que na internet nós temos uma similaridade muito grande com aquilo que nós temos no universo, né? Vejam, vamos agora, vamos ver o interessante. Na internet nós temos o hardware e o software. O hardware é a parte física, computador com os circuitos, etc., né? Os dispositivos, os aplicativos, né? E tem o software, que é um programa, né? Agora, isso é básico. Para que o software possa ser aberto no hardware, é necessário que o hardware esteja pronto para isso. Por exemplo, se eu pegar um software moderno agora, bem moderno, e tentar rodar num computador antigo, não vai rodar. Todo mundo sabe disso. Se eu pegar um software moderno e tentar rodar num computador antigo, não vai rodar, porque o computador antigo não tem os aplicativos e as conformações, né? As programações necessárias para rodar esse software. E nós somos assim também. Nós somos um hardware. Então, nós temos que ir aprimorando esse hardware, não é isso? De maneira, como se fala na informática, a tal ponto de rodar esse software em nós. Quer dizer, essas consciências superiores. Tem muita semelhança. Tem muita semelhança entre o que acontece na informática com o que acontece no mundo superior. Então, há um paralelismo muito grande. Nada acontece por acaso. A informática é produto da gestação da sua existência através de conhecimentos superiores, sem dúvida nenhuma. Né? Tudo que existe. A ciência em tudo. Né? A ciência em si, ela não existe por si mesma. Né? Um cientista não existe por si mesmo. Ele existe na medida em que ele é um veículo para a manifestação da consciência superior. Um gênio é aquele que é suficientemente tem uma predisposição, vamos dizer assim, vibracional para justamente trazer para baixo esses conhecimentos superiores. Tanto que o próprio Beethoven dizia isso. O Beethoven dizia, as músicas que eu ponho na partitura não sou eu que faço, é Deus que faz. Beethoven falava isso. Beethoven dizia que a música que ele escrevia era Deus que ditava para ele. Ele sentia perfeitamente isso. E todo gênio tem essa intuição, né? Então, todo gênio verdadeiro tem essa intuição. Newton,
todos os grandes gênios, né? São veículos. Então, e nós temos que nos tornarmos cada vez melhores veículos desse conhecimento superior, né? Isso é importante. Muito bom, chegou o momento de eu passar os recados, né? Nossa próxima roda de conversa de terça-feira. Toda terça-feira tem aqui no canal Conexão 3005 nossa roda de conversa. E agora, terça-feira, dia 2 de maio, depois do feriado, 2 de maio de 2023, terça-feira, às 20h40. O Conexão 3005 traz como tema da roda de conversa o caduceu de Mercúrio. E quem vai falar sobre o caduceu de Mercúrio é a nossa querida Edna Mafalda, pesquisadora, professora aqui de São Paulo, departamento de Santana, São Paulo. Ela vai falar sobre símbolo greco-romano do deus Mercúrio, Hermes, né, em grego. O mensageiro dos deuses e protetor dos comerciantes e viajantes. O bastão com 2 serpentes entrelaçadas, asas em cima e capacete embaixo. Contém várias simbologias, vários símbolos ocultos e alquímicos. Vai ser uma roda de conversa interessante com a nossa querida Edna Mafalda, e os mediadores serão Daniela Troncoso e Eduardo Nunes. Prestigia o Conexão 3005 com mais essa roda de conversa, agora terça-feira, dia 2 de maio, mesmo horário, às 20h40. E eu quero falar também sobre o Espaço Shakti Nova Era, né? Um centro de terapias holísticas, que tem o seu primeiro endereço lá em São Lourenço, sul de Minas, Minas Gerais, né? Quem estiver passando por São Lourenço, sul de Minas, dê uma passadinha no Espaço Shakti Nova Era, que tem como endereço a Praça Helena Jefferson de Souza 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, pelo WhatsApp, prefixo de São Lourenço 35, e o telefone é 997566874. E no Instagram, @Shakti Nova Era. Então, lembrando que tem Espaço Nova Era em Brasília, e logo, logo teremos mais um endereço do Espaço Shakti Nova Era. E eu queria falar também sobre a Fundação Henrique de José de Souza, né, que ela faz um trabalho social lá em São Lourenço, Minas Gerais, e quem quiser contribuir, a gente também está agora com a campanha do agasalho, né, o inverno chegando. A campanha do agasalho arrecada agasalhos para distribuir para os irmãos carentes, né, de São Lourenço e regiões. E quem não puder ir até lá levar a sua contribuição de agasalho, aí tem a agência do Banco do Brasil, onde pode ser feita a sua contribuição. Qualquer valor, R$10, qualquer valor, pessoal. E a Fundação Henrique José de Souza tem o CNPJ 24826406, 1000 ao contrário 96, conta no Banco do Brasil, agência 0983, dígito 0, conta 7632, dígito 5. Então, esses são os recados. Deixa eu ver se tem mais algum... deixa eu ver se tem mais algum recado, mais alguma pergunta, professor. Não sei se o senhor olhou. Perfeito, professor. Bom, o pessoal está elogiando, viu, professor? A Eliana Pontes agradecendo, tá? A Eliana Pontes também desejando boa noite a todos nós. A Maria de Fátima Marano Fix, gratidão. E é isso, professor. Foi maravilhoso o encontro, né? E em função do horário, já estouramos um pouco o horário, mas foi muito bom, professor. Eu só queria fazer uma observação final a respeito do Brasil, né? Quando nós dizemos, não, nosso mestre afirmava, né, antes de partir, que o Brasil é o berço da nova civilização. Então, a gente pode dizer o seguinte, a gente podia imaginar assim, então o Brasil é diferente, é melhor do que todos? Não. O Brasil não é um país melhor do que todos. O Brasil é o ponto de conversão do processo evolutivo.
Antigamente era na Índia, passou pela Europa, hoje está no Brasil. É o ponto de conversão desse processo evolutivo. Então, a gente diz assim, nascer no Brasil, é bom ser brasileiro? É isso? É um privilégio ser brasileiro? Isso é uma pergunta que a gente pode fazer. Então, realmente é um privilégio ser brasileiro? Eu digo, é muito mais do que isso. Nascer no Brasil e ser brasileiro é uma responsabilidade cósmica. Eu vou responder novamente. Isso aí, baseado no conhecimento iniciático. Nascer no Brasil e trabalhar no Brasil é uma responsabilidade cósmica. E aqueles que, todo ser humano, todo brasileiro, que não corresponder a esse objetivo da lei cósmica, como Brasil, pátria da Vastara, berço da civilização, evidentemente está debaixo da justiça divina para responder pelos seus atos de irresponsabilidade. Então, é necessário ser responsável, patriota e lutar pela evolução do Brasil e da humanidade. Isso é muito importante. Brasil, berço da nova civilização, pátria da Avatara Maitreya, patrimônio da Ordem de Cristo. Muito bom, professor. E nós brasileiros não estamos aqui por acaso, né? A gente tem que saber o caminho que temos que trilhar para fortalecer essa nação, né? Exatamente. Eu quero agradecer a participação de todos, agradecer o professor Gilberto, né, pelo encontro de hoje, e agradecer o pessoal que assistiu, que prestigiou e que fez as suas colocações, é sempre muito importante, tá? E desejar um bom final de sábado a todos, um bom final de semana, prestigie a nossa roda de conversa terça-feira e até o próximo encontro no sábado com o professor Walter de Andrade. Boa noite. Com você, Gilberto. Isso aí, pessoal. Desejar um bom final de semana, um bom feriado para todo mundo. Né? Fiquem bem e nos vemos aí no próximo encontro e na terça-feira aqui na roda de conversa. Bom fim de semana a todos. Boa noite. Muito obrigado, Gilberto Catira, Carlos Nascimento, a todos os irmãos e irmãos que estiveram presentes hoje na nossa reunião. E terça-feira estaremos reunidos e sábado que vem estaremos reunidos novamente. E, como eu sempre digo, luz, paz e amor, e fiquem todos com Deus.